Jesus proferiu 7 frases da cruz que são conhecidas e que tem um tom todo especial, de caráter evangelizador e também encorajador, sabendo que pelo grande amor de Deus nos é concedido o privilégio de desfrutar da sua soberana graça através da obra da cruz de nosso Senhor Jesus. As 7 frases da cruz, que falamos 7 palavras da cruz, 7 últimas palavras, são estas: as primeiras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Segundo: hoje estarás comigo no paraíso. Terceiro: eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Quarto: Deus meu, por que me desamparaste? Quintas palavras: tenho sede. Sexta: está consumado. E última, sétima: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Prezados ouvintes, quando Jesus estava na cruz, ele proferiu estas palavras que devem ser consideradas com muita atenção de nossa parte. E últimas palavras são de alto significado para qualquer pessoa, quer seja quando vai embora ou mesmo quando morre. Questionando acerca de um artista de circo, um livro está escrito sobre suas últimas palavras, que seriam provavelmente quanto arrecadamos hoje. Ele estava preocupado com a renda do circo. Napoleão Bonaparte, em suas últimas palavras, comandante do exército. Charles Spurgeon, pregador inglês: Jesus morreu por mim. John Wesley, pai do metodismo: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Karl Marx: vai embora, saia daqui. Últimas palavras são para os tolos que nunca disseram o suficiente, mas Karl Marx estava equivocado, assim como estava em outras partes da vida, em outras áreas, pois Jesus, o mestre dos mestres, nas suas últimas proferiu 7 palavras, as quais serão analisadas aqui em nossos programas. Das últimas palavras de Jesus, quando estava na cruz, ele se dirige 3 vezes ao Pai. E isso a gente vê na primeira: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E na quarta: Deus meu, por que me desamparaste? E na última: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nada, absolutamente, gente, ameaçou a comunhão completa de Cristo com o Pai, mesmo em situações tais quais ele se encontrava na cruz. Não era fácil, era tão difícil, ele sofria a dor da morte, a agonia da separação, até entre aquela harmonia com o Deus que o enviara ao mundo, seu Pai, que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nada ameaçou então essa comunhão. A exemplo disso, vê-se os ladrões que blasfemavam contra ele. Contudo, um chegou ao reconhecimento de que estava errado. Nada ameaçava a comunhão com o Pai. Aí vem uma grande lição: tem alguma coisa, prezado ouvinte, que hoje ameaça a sua comunhão com Deus e que está distanciando daquele que é santo, digno de honra, glória, louvor e adoração? Das palavras aqui está bem claro: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Nestas palavras, contudo, implica que não era uma única vez que ele pronunciava, mas ao ser crucificado, ele dizia perante os seus acusadores, perante os que executavam a crucificação, perante homens maus e perante também a toda a plateia que presenciava aquele espetáculo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É bom lembrar também que as palavras foram ditas da cruz. O pecado, gente, entrou no mundo através de Adão e Eva, que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veio agora o último Adão, Jesus, o homem perfeito, sobre o qual até Pilato falou perante as demais autoridades, quando apresenta Jesus aos líderes religiosos. Estava coroado de espinho e com vestes reais, e ele disse: eis o homem. Pilato, na realidade, não sabia muito bem o que falava, mas ele apresentava o Filho do Homem, o homem perfeito, o último Adão, aquele que veio para resolver o problema causado por aquele que entrou em caminho de imperfeição, aquele que foi criado perfeito, mas meteu-se em grande astúcia. Jesus reparou a queda do pecado exatamente onde ele começou. A razão pela qual Jesus morreu na cruz foi para que Deus pudesse perdoar os pecados de todos que se arrependem e chegam a ele com fé. Esta é a mensagem do Evangelho: o perdão, a graça que custou a vida do próprio Filho de Deus. Deus perdoa o pecado, mas não desculpa. É diferente perdoar e desculpar. Desculpar deixa pra lá, rapaz. Isso é desculpa do homem.
Mas Deus não, ele perdoa. Mas o perdão, ele vem com base em um pagamento. Foi necessário Jesus pagar na cruz, assumir nossa culpa, nossa condenação. E aí, ele podia ofertar o perdão da cruz para os seus adversários. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Os que não perdoam, gente, estão destruindo a própria ponte que estão atravessando. Jesus agiu como advogado nesta oportunidade e dando até ao Pai razões pelas quais seus inimigos deveriam ser perdoados. Ele estava pronto a perdoar e intercedeu por eles. Aqui não significa um perdão universal para toda e qualquer pessoa, mas aqui está ofertado da cruz aqueles que matavam e condenaram a Jesus. A ignorância, gente, não é que promove o perdão, porque até aqueles que crucificaram a Cristo fizeram por ignorância, diz o livro de Atos 3, 18 e 19, por ignorância, mas eles tinham que se arrepender e converter, como o próprio Pedro pregou no dia de Pentecostes e posteriormente também, quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Se a ignorância promovesse perdão, ninguém precisava pregar o evangelho, pois todo mundo estaria perdoado por desconhecer o santo evangelho. Mas Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, quando estava na cruz, sendo crucificado pelos seus inimigos, não pede ao Pai vingança, mas pede para eles perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui cumpriu-se o que está em Isaías capítulo 53, verso 12, onde diz que ele pelos transgressores intercedeu, foi contado com os malfeitores e pelos transgressores intercedeu. Jesus estava então na cruz pensando nos outros. Jesus pratica aqui o que ensinou durante seu ministério. Afinal, ele sempre foi coerente entre o que pregava e o que vivia. Ele não era daquele tipo: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Mas ele praticou verdadeiramente o que ele viveu, o que ele pregava, e aqui está um grande exemplo. Ele havia dito em Mateus 6,15: se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai também vos perdoará. E aqui ele estava praticando aquilo que ele sempre ensinou. Se não estamos prontos, gente, para perdoar os outros, a verdade é que o nosso coração não estará em condição de pedir perdão a Deus. Não estou dizendo com isso que o perdão, só em a pessoa perdoar, está preparado para o paraíso, mas tem que reconhecer o perdão de Deus ofertado por Jesus Cristo. E se não estamos prontos a nós mesmos perdoar os nossos devedores, nosso coração não estará em condição de pedir perdão. Os romanos adoravam a deusa da vingança. Eles ficaram pasmados diante da situação que Jesus, sendo ameaçado de morte de cruz, podia ainda ofertar perdão. Em Atos 28, 1 a 6, dá-se o incidente quando Paulo é atacado por uma víbora ao tirar a lenha para jogar numa fogueira, e os que presenciaram disseram: este escapou do naufrágio, mas agora a justiça não deixa viver. Pensavam que ele ia morrer, mas nada ele sofreu. E aqui estava uma demonstração de que eles adoravam a deusa da vingança. Mas Jesus faz diferente, oferta-lhes o perdão. As pessoas que não perdoam destroem casamento, família, igreja e até uma nação. Vejam, ouvintes, observamos aqui que o nosso Senhor Jesus estava ofertando perdão, ofertando pela graça de Deus o perdão para os contritos pecadores que querem entrar no céu, querem entrar no paraíso de Deus. Jesus não estava pedindo vingança, mas estava mostrando exatamente o caminho, a solução. E ele estava agindo diferente de Adão. Note que Adão veio primeiro em perfeição e caiu em transgressão. Cristo veio em santidade, em perfeição, continuou
santo, íntegro, até que deu a sua vida pelos inimigos, pelos pecadores, pelos perdidos. Traça-se uma relação, no livro Últimas Palavras da Cruz, traça-se uma relação entre o primeiro e o segundo e o último Adão. Norbert Elias, pregador da Chamada Meia-Noite, faz também a mesma coisa. Jesus não tinha um pai humano, ele tinha o padrasto José, ele era diretamente filho de Deus. Adão não tinha pai terreno, Adão veio sobrenaturalmente. Jesus veio também o nascimento espiritual pelo Espírito Santo, nasceu até de uma virgem. Adão era inocente, sem pecado. Jesus dispensa até comentário. Adão vivia em um mundo perfeito, o jardim do Éden. Jesus vivia no céu, lugar de perfeição. Veio trazer a vida aos perdidos e perfeitos. Pelo pecado, Adão perdeu a inocência. Por Cristo, os que herdaram a natureza adâmica perderam a culpa do pecado. Adão e Eva provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou no mundo. Quando Jesus toca suas mãos e pés na cruz, na árvore do madeiro, o pecado foi perdoado. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Adão vivia em íntima comunhão com Deus. Cristo dispensa até comentário, sempre manteve essa comunhão, esse elo perfeito com o Pai. A serpente disse a Eva: sereis como Deus. O diabo disse para Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Atira-te daqui abaixo, querendo colocar dúvida na divindade de Jesus Cristo. Meu prezado ouvinte, o diabo vai querer colocar dúvida na sua integridade, colocar dúvida na sua filiação. Você que nasceu de novo pela palavra do Evangelho, és um filho de Deus, salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não importa teu passado, pois foi apagado. Teu presente foi renovado. Teu futuro foi garantido. O diabo vai chegar e apontar: ei, quem era você? Você fazia isso, você fazia aquilo outro, e você diga: fazia sim, mas Jesus limpou minha vida, sou agora nova criatura, meu passado foi apagado, meu presente está renovado, meu futuro está garantido. Como é que está teu presente, hein? O diabo é o acusador dos irmãos. Não dê oportunidade para o adversário poder apontar algo em sua vida, mas peça misericórdia a Deus, firmado no eterno perdão e na graça soberana do Senhor. Note que com o pecado veio a queda do homem. Jesus reparou a queda no madeiro. Adão colocou o pecado no mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nosso programa hoje transmite em alto e bom tom para os nossos ouvintes essas palavras para sua consideração. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Prezado ouvinte, você já recebeu o eterno perdão de Deus na sua vida, no seu coração? Você já experimentou da graça salvífica através de nosso Senhor Jesus Cristo? Nosso programa hoje está propondo a você, através das palavras da cruz, uma oportunidade para refletir e conhecer a maravilhosa graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nesta oportunidade, firme-se na graça e misericórdia do nosso eterno Deus.